Muito bem, queridos alunos, estamos retornando para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Aí está, pessoal, aula número 24, objeto de conhecimento, ciclos biogequímicos, poluição do solo, do ar e da água, camada de ozônio, equilíbrio químico. No detalhamento, nós teremos fontes de energia disponíveis, fósseis e biomassa. É isso, pessoal. Agora que a gente já conhece o conteúdo da nossa aula, vamos dar início a ela, então. Muito bem, pessoal, como a gente vai falar aqui sobre fontes de energia, né? Nós estamos aqui num cenário de um parque eólico, né? Porque nós vamos falar tanto de energias renováveis, não renováveis, e aqui, né, nesse ambiente nós temos aí um exemplo de uma fonte de energia limpa que é renovável, né? Não poluente, que é a força extraída dos ventos, né? Com esses aerogeradores que nós estamos vendo aqui atrás, que transformam a energia mecânica, né? Já que as pás são impulsionadas aí o seu movimento pelo vento, pela força do vento, ela vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica, então, nesses grandes parques eólicos que nós temos aí no nosso país. E assim, pessoal, dessa maneira a gente pode classificar as fontes de energia como sendo renováveis ou não renováveis. As fontes que são renováveis, elas incluem a energia solar, a eólica, a hídrica, geotérmica e biomassa, enquanto as não renováveis são petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Vamos começar então falando sobre as fontes não renováveis, né, que são aquelas que são mais poluentes, né, aquelas que resultam aí da queima de material, né, de material fóssil, por exemplo. As fontes de energia não renováveis são aquelas formadas por recursos esgotáveis na natureza. O carvão mineral e o petróleo são exemplos dessas fontes. Elas possuem como principal vantagem o baixo custo de produção e consumo, porém, provocam graves impactos ambientais no meio natural e influenciam em problemas ambientais globais, como o efeito estufa. Então, aí é uma grande desvantagem, então, dessas usinas que utilizam a queima do carvão e do petróleo, por exemplo. Vamos falar agora sobre o carvão mineral, é um desses combustíveis fósseis. O carvão mineral é uma rocha sedimentar fóssil, escura e combustível, formada pela compactação de matéria orgânica vegetal ao longo de milhões de anos. Aí você tem a imagem aí, então, do carvão mineral. O carvão mineral é um importante combustível e matéria-prima utilizado na produção de energia em diversas indústrias. E a gente tem aqui uma imagem para você observar como é essa formação aí do carvão mineral, né? A formação, como é que ele se forma na natureza? O carvão mineral é o resultado da fossilização de restos vegetais acumulados em ambientes pantanosos ou lodosos, que foram cobertos por sedimentos e submetidos a alta pressão e temperatura. E existem vários tipos, né, de carvão mineral, né? Existem diferentes tipos de carvão mineral classificados de acordo com seu grau de carbonização. A turfa, o lignito, hulha e antrácito, sendo o antrácito o mais puro em termos de teor de carbono. E aí você vê uma imagem para cada um desses tipos aí, né? E vê que o antrácito ali, ele é o mais puro aí, né? O que tem o maior teor de carbono. A utilização, onde é que nós usamos então o carvão mineral? Como combustível, fonte de energia para usinas termoelétricas,
aquecimento e produção de vapor. Na indústria siderúrgica, utilizado no processo de produção de aço, conhecido aí como coque. Outras indústrias, matéria-prima para a produção de diversos produtos, como plásticos, medicamentos e tintas. Vamos falar agora de um outro combustível fóssil muito famoso, né, que é o petróleo, né? Petróleo é um líquido natural inflamável, oleoso, de cheiro característico e com densidade menor que a da água. É uma mistura complexa de hidrocarbonetos, ou seja, de substâncias orgânicas formadas apenas por hidrogênio e carbono. Vejam aí na imagem, né, um poço, né, um poço de petróleo aí, né, que está na superfície. De onde vem o petróleo? Né? Esse composto, na sua maioria, são formados por hidrocarbonetos, né? Alifáticos, alicíclicos e aromáticos. O petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. As bactérias em ambiente com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição que acaba por se acumular em camadas do subsolo que se encontram em bacias sedimentares, no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofreram diversas modificações até se transformarem no que corresponde à substância oleosa, o petróleo. Então, o petróleo aí, ele está na Terra, né? Ele foi essa combinação, né, da decomposição aí de animais, por exemplo, né, há milhões de anos atrás, e nós extraímos esse petróleo, na maioria das vezes, do subsolo. O petróleo é a fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade. É utilizado também como matéria-prima, segundo a DNPM, para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros, né? A utilização do petróleo, ela é ampla, né, pessoal? Hoje a gente até costuma dizer que a gente vive numa sociedade do petróleo, né? Porque está quase em tudo, né? Basta dizer aí os plásticos, né, que nós utilizamos, a maioria deles feita com petróleo. Bem, ainda falando sobre fontes não renováveis, vamos falar sobre a energia nuclear. A energia nuclear é a energia resultante das reações que acontecem no núcleo dos átomos, como a fissão e a fusão nuclear. Ela apresenta diversas aplicações, sendo uma das principais a geração de energia elétrica. É importante notar que a fonte utilizada para a geração de energia nuclear, embora disponível na natureza, dá-se de forma limitada. Assim, podemos classificar a energia nuclear como uma fonte de energia não renovável, né? Porque o minério de urânio, que você está vendo aí, que é de onde se tem a fonte, né, para a energia nuclear, ele não é encontrado em abundância na natureza, né? E a sua formação também depende de milhões e milhões de anos para ser formado. A geração de energia elétrica usando os núcleos atômicos se dá no interior das usinas termonucleares, que, como o nome indica, transforma o calor resultante da reação em eletricidade. Agora nós temos aí um esquema, né, de funcionamento de uma usina nuclear. Veja que nós temos aí o reator nuclear, certo? Onde acontece lá, na maioria das vezes, a fissão do átomo, né? Que é a divisão do átomo em partes menores, e essa divisão do átomo, ela gera uma grande quantidade de energia, e o calor dessa energia é utilizado, então, para aquecer uma caldeira, né? Que faz girar uma turbina, e o gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica. A principal forma de obter o calor necessário é por meio da quebra do núcleo dos átomos de urânio.
processo chamado de fissão nuclear. A fissão, para tal finalidade, se dá de forma controlada, devido à instabilidade do núcleo, e acontece no interior dos reatores nucleares. O principal dispositivo das usinas, né, que o reator é lá o coração da usina nuclear, onde acontece lá a divisão do átomo, e ele libera essa grande quantidade de energia. O urânio-235 é o principal elemento utilizado como combustível para a geração de energia nuclear. E aí na imagem você tem a questão da fissão, né, nuclear. Como é que ela acontece, né? Primeiro, o átomo de urânio ele é bombardeado por nêutrons, e aí ele se desfaz em átomos menores que também liberam nêutrons, que vai decompor outros átomos de urânio, né, fazendo com que seja liberada uma grande quantidade nesse processo, que é uma reação em cadeia, né? Provoca uma reação em cadeia. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui colocando o seguinte: o uso da energia nuclear apresenta algumas vantagens que a tornam uma opção viável quando comparada às demais fontes de energia. Vamos conhecer aí quais são as vantagens da utilização das usinas nucleares. Primeiro, utilização de fonte presente em abundância na natureza, que é o urânio-235, né? Ou ainda os restos, né? Como o plutônio, por exemplo. Né? Então, encontra na natureza. Hoje em dia já a gente consegue ter minério de urânio aí retirado de minas. Outra vantagem, baixos custos de operação das usinas nucleares, certo? Elas não têm um custo muito elevado para serem mantidas. Mais uma vantagem, não emissão de gases poluentes na atmosfera. É uma outra vantagem da energia nuclear. Mais uma vantagem, pequena demanda por áreas para sua instalação, além de poder ser feita afastada das cidades, né? Uma usina nuclear não precisa de uma área muito grande para ser construída, e ela pode ser construída afastada de grandes centros urbanos, né? Nós ainda temos produção de pequena quantidade de rejeitos, né? O que a gente chama de lixo nuclear. Ele vem em pequena quantidade, apesar de se ter um cuidado muito grande aonde depositar esses rejeitos, porque são extremamente perigosos à vida humana. Também podemos ver agora que também listamos para vocês algumas desvantagens, mas aí temos a última vantagem: alta produtividade e capacidade de operar de forma contínua, isto é, sem interrupções. Então essas são as vantagens e agora as desvantagens. Embora abundante, os elementos usados como combustíveis são finitos. Assim, a energia nuclear é uma fonte não renovável de geração de eletricidade. É uma desvantagem que não vai durar eternamente. Elevados custos de instalação, muitas vezes repassados ao consumidor final. Ou seja, para se construir uma usina hidrelétrica, demanda um alto custo de instalação. Aquecimento das águas dos reservatórios naturais, como mar e rios, em função do despejo da água utilizada no processo de geração de energia nas usinas. Uma outra desvantagem, riscos ambientais e para a saúde humana, em decorrência do descarte irregular do lixo atômico. Foi o que eu comentei anteriormente, né? O lixo atômico é perigoso e ele tem que ser descartado de forma correta e responsável. Riscos de acidentes nucleares. A gente tem aí na história alguns acidentes nucleares famosos, como o de Chernobyl, né? Muito famoso na Rússia, né? Que destruiu praticamente uma cidade inteira, né? Com a explosão do núcleo do reator lá da usina nuclear. Então, esses riscos de acidente, né? Eles podem ocorrer e quando ocorrem, eles são fatais, né? Porque a radiação emitida lá pelo núcleo, ela é muito prejudicial ao ser humano. Muito bem,
Essas são as fontes não renováveis. E agora a gente vai tratar das fontes que são renováveis. Falaremos então sobre a biomassa. O que é a biomassa? Biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimento, excrementos e até do lixo. Então, nós temos aqui um pequeno esquema, né, para você, das matérias-primas de biomassa energética. O que pode ser utilizado aí como fonte energética chamada de biomassa? Resíduos madeireiros, né, resíduos das árvores aí, né, porque quando se corta uma árvore para a produção de madeira, sobra muito resíduo e essa madeira pode ser combustível, né, para produzir energia. Resíduos agrícolas e florestais também servem. Resíduos urbanos, industriais e pecuários. Resíduos de cogeração celulósica, ou seja, papel, né, pessoal? Aí, né, o papel descartado pode ser utilizado, então, como biomassa para a produção energética, certo? Então, essas são as matérias-primas aí da nossa biomassa. Em resumo, as suas vantagens incluem, vamos ver as vantagens, então, de utilizar a biomassa. Primeiro, alternativa de energia renovável, né? É considerada renovável por quê, né, pessoal? Porque esses resíduos aí, eles sempre vão existir, né? A gente vai descartar papel, resto de madeira, né? Na agricultura, descartar aquilo que não foi consumido, né, pela, né, o bagaço lá da cana-de-açúcar, né? Nós temos também aí o milho, né, que não se aproveita todo, né? Tem umas partes lá da planta que podem ser usados como biomassa. Outra vantagem é o baixo custo, né? Porque é um reaproveitamento, né? É como se fosse uma reciclagem dos materiais, né? Então, ele apresenta aí um baixo custo. E baixa emissão de gases poluentes, né? Por quê, né, pessoal? Apesar desses materiais servirem para serem queimados, para gerar calor e aquecer a água, né, que libera água sob pressão e gira a turbina, aquela história para produzir energia elétrica, tá certo? Apesar de queimar esses dejetos, a queima desses dejetos não prejudica tanto o meio ambiente como prejudica, por exemplo, a queima do carvão mineral, a queima do petróleo, certo? Então, ele polui um pouco menos do que os outros. Uma outra vantagem, ela é produzida, né, a partir de uma grande variedade de materiais. Então, a gente tem lá, a gente mostrou naquele esquema lá, toda aquela gama de materiais que podem ser aproveitados pela biomassa para a produção energética, né? A gente viu lá resíduos de madeira, resíduos agrícolas, né? Resíduos urbanos, né? Até o lixo pode ser utilizado aí pela biomassa para ser utilizado aí na produção energética. Muito bem, pessoal. Apesar de suas vantagens, a produção de biomassa pode comprometer a conservação das florestas e originar novas áreas desmatadas. Existe ainda a dificuldade logística de armazenar os seus resíduos sólidos. Então, agora a gente vai destacar aqui algumas desvantagens, né? As principais desvantagens da biomassa. Então, a primeira coisa é o seguinte: eficiência reduzida, né? Não é tão eficiente como a queima do carvão, do petróleo, por exemplo, né? Não é tão eficiente como a produção energética a partir da energia nuclear. Então, ela não tem tanta eficiência, tem uma eficiência reduzida. Biocombustíveis líquidos podem emitir enxofre e contribuir com o fenômeno da chuva ácida. Então, né, os biocombustíveis que são conseguidos a partir da biomassa, né, biocombustíveis líquidos, né, quando queimados,
na sua queima, ele pode liberar o enxofre, né? E o enxofre vai contribuir, então, com esse fenômeno aí da chuva ácida, que é bastante prejudicial, né, para a natureza. Uma outra desvantagem, vamos destacar, que ela pode resultar em impactos ambientais em florestas, né? A questão aí da poluição, né, nas florestas também é uma desvantagem de utilizar a biomassa. E elevado o custo financeiro de equipamentos, né? Os equipamentos que são utilizados para a produção energética através de biomassa não são baratos, né? Tem um custo financeiro alto, né? Ou seja, o investimento é alto para ter uma eficiência lá reduzida, então pode ser considerado aí também como uma desvantagem da utilização da biomassa. A queima da biomassa é relacionada com o aumento de casos de doenças respiratórias, certo? Então, os resíduos, né, que sobram da queima dessa biomassa, elas podem comprometer, né, aí a saúde humana, né, e pode causar efeitos no sistema respiratório, né? Algumas doenças respiratórias podem aparecer. Então, essas aí são as desvantagens. Ainda tem uma desvantagem que eu vou citar para vocês, que é dificuldade de armazenar a biomassa sólida. Então, aí a dificuldade de armazenamento da biomassa também é uma desvantagem da utilização dessa fonte, né, energética. Ainda falando sobre as fontes de biomassa, a renovação da biomassa ocorre através do ciclo do carbono. A queima de biomassa ou de seus derivados liberam o CO2, né, o gás carbônico na atmosfera, né, o dióxido de carbono. As plantas, através da fotossíntese, transformam esse CO2 em hidratos de carbono, resultando na liberação de oxigênio. E a gente tem um esquemazinho desse ciclo aí para você, ó, ciclo energético da biomassa. Vamos entender aqui o nosso esquema. Veja só, né, que a energia do sol nas plantas, ela produz aqui a fotossíntese, né? E aí nós temos, por exemplo, né, aqui os resíduos de combustão da biomassa, né, produzindo calor, liberando CO2, né, e também liberando vapor d'água, né, para a chuva, né, para retornar depois. E aí esse CO2, ele vem aqui, ó, que as plantas transformam através da fotossíntese esse CO2 em oxigênio novamente, e esse oxigênio aqui, o ciclo dele, ó, vai servir para queima, né? Porque a gente sabe que para queima é necessário o oxigênio, o O2 aqui, né? Que é o nosso oxigênio. Então, veja, né? O CO2 é produzido aqui pela queima, as plantas convertem esse CO2 em oxigênio novamente, que é utilizado de novo para queima, né? É um ciclo, né? Que vai sempre nesse círculo aqui, né? O que está sendo queimado aqui, pessoal, é lenha, né? Também vindo aqui das árvores, né? Nas árvores, né? Que precisam de água e minerais para o seu se desenvolver, né? Uma árvore precisa de água e de minerais do solo para se desenvolver, para fazer a fotossíntese, para liberar O2. Né? Essa madeira das árvores, usado como resíduo de combustão, ela produz calor, né, para a produção energética e também libera água na atmosfera que vai para as nuvens e volta em forma de chuva novamente. Então, nós temos esse ciclo aí da biomassa que vai ocorrendo aí constantemente. Muito bem. A biomassa, ela também produz seus derivados, seus produtos, né? O que a biomassa tem como derivado, como produto oriundo da biomassa? Então, nós temos aí os principais produtos da biomassa. Vamos falar sobre cada um deles. Veja só.
nós temos aí o biogás. O biogás é um gás metano obtido juntamente com o dióxido de carbono, né? Resultado da decomposição de materiais como resíduos alimentares, esgoto e excrementos. Ele é obtido em digestores. Então, pessoal, esse gás metano aí, né, que é chamado de biogás, que é produzido a partir da decomposição desses materiais, de resíduos alimentares, por exemplo, né, de esgoto, de excrementos, né, de animais também, né, esse gás é produzido, o gás metano. O gás metano pode ser utilizado para a produção energética também, porque ele também é inflamável, o metano, né? E ele pode ser usado, então, para produção de energia elétrica, né? Para ser queimado, aquecer lá a caldeira com água, e a água fica sob pressão. Saindo sob pressão, ela faz gerar uma turbina, e assim por diante, esse ciclo vai acontecendo até a geração de eletricidade. E temos também um outro produto, esse bastante conhecido, principalmente por nós aqui no Brasil, que é exatamente o etanol. Etanol utilizado aí nos veículos a combustão, né? Nós utilizamos muito aqui o etanol dos nossos veículos. Esse etanol é extraído de onde? Ele é extraído do caldo da cana-de-açúcar, da beterraba e do milho. A gente pode extrair etanol desses produtos aí agrícolas, né? Dessa produção agrícola. Cana-de-açúcar, beterraba, milho. No caso da cana-de-açúcar, cerca de 28% do material é transformado em bagaço e pode ser aproveitado para geração de energia. Então aí, olha só, a gente retira, na maior parte aqui no Brasil, o etanol vem da cana-de-açúcar, tá certo, pessoal? Utilizado muito aí, né, nos nossos automóveis, já que ele é misturado com a gasolina hoje em dia. 40% de etanol é misturado com a gasolina para ser vendida aí nos postos. E finalmente também nós temos um outro produto muito conhecido, também utilizado muito para motores a combustão aqui no nosso país, que é o biodiesel, tá certo? O biodiesel, ele é obtido de óleos vegetais como o óleo da mamona, o dendê e a soja, e outros produtos aí que podem produzir óleo para a produção de biodiesel. O biodiesel, ele é um produto natural e biodegradável, ou seja, ele se degrada na natureza, né? Ele não prejudica tanto a natureza porque ele se decompõe na natureza rapidamente, né? E ele tem baixo teor poluente. E ele é usado também como combustível e na produção de energia. Nós temos aí vários veículos, né, vários caminhões, hoje em dia, que já utilizam aí o biodiesel para o seu funcionamento. Nós já temos aí nos postos de combustível a venda desse produto aí, que substitui o petróleo, né, substitui o óleo diesel lá, que é tradicional. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu finalizo aqui a aula com vocês e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Tchau, pessoal.